Olá, já estamos aqui ao vivo. Estamos informando os seguidores que você iniciou um vídeo. É o primeiro. Olá! É o primeira live que eu tô fazendo aqui diretamente no meu Instagram. Geralmente me chamavam como convidadas e nessa primeira live, então, eu tenho um gostinho mais especial e por isso que eu convidei a minha amiga querida profissional, Fabi Marchetti, para estar junto nesse bate-papo, nessa troca de informações que vai ser muito rica. Fabi já tá aqui. Oi, Fabi! Oi, pessoal que vai entrando. Vou te chamar então, Fabi. Vamos ver. Vamos ver. Vivi, sejam todas muito bem-vindas. Emanuela. Oi, Fabi, tudo Oi, bom? tudo bem? Ai, o pessoal Oi, tá pessoal. entrando aqui. Vamos esperar um Joia. pouquinho para a gente poder começar também. Então, a gente vai começar a live falando sobre estilo pessoal e sobre autoestima após a maternidade. Para quem não me conhece, quem está entrando agora, eu sou Nicole Fontanella, sou psicóloga, também sou mãe. E depois da minha maternidade, eu foquei totalmente meu trabalho para esse universo materno, que a maternidade muda muita gente, né, Fabi? Você também passou por Muda, muitas transformações aí. E muda, que muda bom, bastante. né? Que bom. Quando a gente tem essa oportunidade de transformar para melhor, para crescer, para amadurecer, é muito, muito bom. Ah, tem mais gente assistindo, mais mamães. O Enzo está assistindo, que legal. Que Então, o massa. pessoal vai entrando, a gente vai esperar um pouquinho mais. Mais uns Eu minutinhos. gosto bastante de falar, que eu falo bastante aqui no meu Instagram, no meu trabalho, é meu foco principal de trabalho, né? Atender as mamães, as gestantes, diminuir o medo do parto ali também, que a gente sabe que é o medo do desconhecido, e o pós-parto também. O pós-parto ele começa como um mergulho na alma, né? Muita gente acha que o parto e o pós-parto, ali quando a mãe tá com o bebezinho no colo, ele leva somente aqueles 40 dias depois do parto para a mulher voltar já ativa, já estar recuperada do parto. Só que não é bem assim. Quando a gente fala da questão emocional, ser mãe é outra coisa, é outro universo, né? Ele não é É, somente, não tem somente um lado físico, também tem muito envolvimento emocional. muito. Então, a definição maior, mais incrível que eu já li, já pesquisei sobre esse pós-parto, sobre o puerpério, é de verdade que o puerpério é um mergulho na alma, né? É um mergulho que a mulher faz dentro de si. Mais gente chegando, Adriana, oi. Oi, Oi, sejam muito Adri. bem-vindas. Então, É, esse pós-parto não é somente físico, a gente passa por muitas transformações emocionais. Não é somente o corpo voltar, assim, se recuperar ali do parto, da cesárea, ou diminuir os quilinhos que a gente adquiriu durante a gestação, né? É de verdade um mergulho que a gente faz para a gente ressurgir, renascer uma nova mulher. E com isso a gente entra num período de estar se sentindo um pouco perdida. E é por isso que eu trouxe a Fabi aqui, que faz todo sentido para a gente falar desse renascimento dessa nova mulher, que tem a ver com ela voltar a se olhar, né? Para voltar a se olhar, que está verdade. muito ligado com a autoestima. Então, Fabi, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho aí pra gente, fala um pouco do teu trabalho, como é que é. Isso que você falou aí, Nicole, é um fato que realmente acontece e aconteceu comigo também. Eu vou Uhum, contar um pouquinho aqui. Bom, a sim. Nicole já falou, né? Eu sou a Fabi, eu sou consultora de imagem. E a gente tem um trabalho aqui que junta um pouquinho, porque eu gosto muito de trabalhar com questões do autoconhecimento, né? Eu utilizo algumas ferramentas no meu trabalho que fazem esse aprofundamento um pouquinho maior sobre as questões que envolvem a imagem, né? E não é só o externo, mas entender por que que esse interno se traduz no externo, né? Então, adorei o convite, Nicole, bem bacana estar aqui contigo. E eu A gosto gente muito assim do teu trabalho, até porque é nessa questão da pandemia que tudo tem mudado e o mundo, a gente tá, né? Nós fomos forçados a voltar para nossa casa.
fomos forçados a voltar a olhar para si, para o nosso barulho interno que acontece aqui, né? Então, veio muita ansiedade, entrar em contato com o nosso silêncio, que podem ter muitas vozes nesse silêncio, e nem sempre é tão fácil escutar tudo isso que a gente não estava acostumado, estava naquele mundo de correria, de querer atingir certos objetivos. Então, essa volta para casa que essa pandemia está nos trazendo, também muda muitas formas de vida, né? Inclusive de consumo. E no teu trabalho, quando a gente conversa, assim, eu acho muito rico que tu fala muito sobre essa questão do consumo consciente. E Sim. está muito ligado comigo aqui, assim, você olhar para si, você saber Uhum. quem você é, o que você gosta, não deixar de adquirir aquilo que você ama, aquilo que faz os seus olhos brilharem. A mãe não deixar de ser mulher, né? Porque virou mãe. Claro que a maternidade ocupa um Sim, grande espaço da nossa vida, mas a ocupa. gente também É precisa difícil. olhar, nos olhar como mulher. Então, esse consumo consciente que você traz, eu acho assim fenomenal, maravilhoso. E como você também falou dessa transição que você passou aí depois da Sim, maternidade, vou depois que a contar, vou falar um Cecília pouquinho. nasceu, É, eu acho bem importante falar também aqui pra gente. isso, vou falar um pouquinho então do que aconteceu comigo, né? Algumas pessoas, algumas não, várias pessoas me perguntam, né? Ai, como é que tá sendo a quarentena para você e tal? Eu falei assim, olha, eu acho que eu já passei por duas quarentenas na minha vida, né? Porque eu fiz uma transição de carreira. Por 14 anos, eu dei aula, né? Eu fui professora há muitos anos, mas eu também gostava muito de fazer acessórios, né? Então, e aí o que acontecia? E nesse bolo todo eu também queria engravidar. E como professora, eu tinha uma carga horária muito extensa, né? Muito alta, e eu não conseguia ter, sabe assim, aquela parada? Não, eu preciso me dedicar, né? Como é que eu vou ter filho, mas e aí vou ficar, né? Vou demorar quanto tempo? Enfim, tem muitos afazeres e tal. E aí eu resolvi, E essa eu parada já. que você fez é muito importante, porque a grande maioria sabe que não tem essa parada, né? A grande maioria já Não, não embarca dá. na gestação e vai. Porque o mundo mesmo É, não prepara a gente para engravidar, né? A eu. sociedade fala que é como se fosse tudo bonitinho e acontecesse tudo da melhor forma. E é Então. maravilhoso, mas tem Na seus realidade, desafios também. eu tive que fazer uma escolha, né? Como eu já tinha esse outro lado da criação, que é muito. A minha formação é em artes, né? Só para a pessoa entender. Hum, Então, eu já tinha muito forte esse lado da criação. Então, para mim foi muito gratificante fazer essa transição de carreira. Então, eu deixei de ser professora e virei empresária, né? Então, eu fazia acessórios, tinha uma equipe de vendas. Mas aí, ao mesmo tempo, a coisa começou também a aumentar e ficar corrido. E eu falei assim: opa, não dá, eu quero engravidar, então é um momento que eu preciso parar. E aí, nesse bolo, eu fiquei grávida da Cecília, minha é linda. uma fofa. E nesse tempo eu dediquei a ela. Então, quando eu soube que eu estava grávida, eu já comecei a fazer uma transição, porque a minha preocupação era muito forte em relação aos materiais que eu usava, né? O tipo de cola, bolinha, enfim. Eu sabia que esse ambiente para uma criança, para um bebê, não era muito saudável, né? Pecinhas muito Então, pequenas, né? eu fiz essa opção, né? Eu podia fazer isso, né? Eu me programei para isso, então, né? Tem gente que não tem essa opção, mas, né? Eu consegui. E aí, assim que eu fiquei grávida, eu resolvi fazer uma transição, uma nova transição aí de carreira. E as pessoas perguntavam muito para mim, né? Onde é que eu comprava as minhas roupas, o que que era, como é que não era, onde é que conseguia, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com isso, né? Depois que a Cecília nasceu e fiz essa transição aí e foi bem bacana, assim. Mas é importante esse momento, né? De que dessas escolhas que a gente faz, que eles aconteçam de maneira bem consciente, né? Mas aí o que aconteceu vamos voltar, né? Pessoal, a pessoa fala, fala, fala. O que aconteceu dessa transição, né? Então eu saí de um lugar onde eu tinha muitos contatos, eu conversava com muita gente, a minha vida era extremamente agitada e eu fui parar dentro de um ateliê, né? De um quarto, digamos assim, porque eu montei o ateliê na minha casa, aonde eu produzia
das 8 ao meio-dia e da 1 às 6. Eu fiz como se eu realmente trabalhasse fora. Então, isso foi uma rotina que me ajudou, que eu acho que essa é a maior questão dessa quarentena também, né? Da gente criar uma rotina e não só porque tá em casa, né? Vai deixar de se maquiar, vai deixar de se vestir, vai ficar de Uhum. pijama o dia inteiro, né? Então, assim, para mim era uma motivação. Então, assim, eu continuei com a minha rotina, eu acordava de manhã, eu fazia minha maquiagem, vestia minha roupa, tomava meu café e ia trabalhar, como se eu ainda estivesse saindo para trabalhar. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Eu acho que é uma dica bem legal essa, assim, de poder colocar uma rotina mesmo estando em casa. Agora a gente está de quarentena, os sentimentos estão à flor da pele, a gente sabe que não está sendo um momento fácil, Não, mas não. desse limão a gente precisa fazer uma limonada. Nós Isso. precisamos fazer uma limonada. A gente precisa entender o que está acontecendo, né, com as emoções, com os sentimentos e deixar tudo mais leve, senão a gente não vai dar Verdade. conta. E aproveitar Verdade. esse momento de quarentena também como se fosse como um momento de pós-parto, como um momento do puerpério, que é o momento de voltar para si, olhar para o que eu gosto, o que eu não gosto, o que será que eu era antes que agora faz sentido, ou será que aquilo que eu era antes não faz mais sentido agora? Né? Se questionar, porque a gente muda tanto a todo momento. Muda. Então, esse é o momento também de se olhar, se questionar e ver o que, que faz Uhum. sentido para mim hoje e o que, que vai deixar meu dia mais leve. Para mim É, faz sentido acordar, me ficar mais bonita, para deixar meu dia melhor. Então a gente precisa encontrar um tempinho nessa vida corrida de mãe, que a gente sabe que é um desafio, que tem a tarefa da casa, questão de uhum. trabalho, cuidados com o filho, o marido provavelmente está dentro de casa também está trabalhando, então tá todo mundo aí Verdade. junto e misturado É, com os sentimentos, os hormônios à flor da pele. Então, fica esse verdade. desafio, né? Como deixar esse dia de quarentena, que daqui a pouco vai passar, com certeza, para ficar mais leve, para a autoestima da mulher também ficar bem, ficar boa, né? A gente se valorizar para É, encarar esse momento. isso era uma coisa que, quando eu estava nessa transição aí de carreira, uma coisa que me ajudou bastante foi manter a rotina. Mas quando a Cecília nasceu, isso por um momento não foi mais possível, né? Porque a demanda era outra. Eu fiquei. E aí eu já vim de uma frustração de parto, porque eu fiquei 20 horas de trabalho de parto, tentando um parto natural que não veio, né? Tive que fazer cesárea, enfim, ela já estava com 36 horas de bolsa estourada, enfim, né? Todos esses procedimentos. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente, porque a minha autonomia, a minha independência, né? Tudo Exatamente. ficou comprometido. E eu já não tinha mais tempo para mim, eu já não conseguia mais voltar na minha rotina. Então, a minha primeira semana ela foi bem difícil, porque eu tive que me adaptar às demandas dela, né? Foi bem, bem complicado. E aí, o que que aconteceu? Eu voltei e não voltei, porque aí eu ficava sentindo falta daquela pessoa que eu era, eu ficava sentindo falta dos meus compromissos, das minhas coisas, Esse é e bem o assim, puerpério que você está falando, é uma e característica assim, que a aí, mulher e aí passa, eu, feliz da mulher que passa por isso, né? É é, um momento de não, transição, de se feliz, perder feliz, de não me si. arrependo de nada, não me arrependo de E é um nada, momento que é importante. Você precisa se perder para depois se encontrar, né? Então é um processo. Você primeiro precisa, não, tudo bem, verdade. não tô dando conta agora e tá tudo bem. E Tá isso é tudo bem. importantíssimo. Aí o que Exato. aconteceu? Eu já tinha Tô vendo uma eu já, princesa lá atrás. daquele, Coisa mais gente, fofa. oi! Fala, oi, pessoal! Oi! Ai. Um monte de coraçãozinho pra Cecília, gente. Pode dar um monte Ah, de é? coraçãozinho pra Ah, Cecília aí, ó. isso. Ela adora dar coraçãozinho quando ela me vê ouvindo alguma live, ela também quer dar coraçãozinho. Ai, que bom. Mas e aí, voltando, né? Eu me deparei com uma situação bem, bem diferenciada, né? Os hormônios a gente sabe que estão a 1 milhão, né? Isso também é uma coisa bem importante da gente ressaltar. Mas aí eu comecei a identificar, né? Por conta, né? Até da minha relação com a arte, enfim, a arte trabalha muito essa questão do autoconhecimento. Trabalho. E aí eu comecei a vivenciar algumas coisas, né? Do tipo assim, eu não estava satisfeita com aquilo, mas eu também não podia deixar aquilo, porque
né? Sim. Agora foi uma escolha e a gente tem que passar pelos perrengues, digamos assim, da escolha. E aí eu comecei a pensar, tá, mas o que que vai me deixar um pouco mais feliz, né, mesmo nessa situação, né? Então, de novo, claro, eu tive uma situação bem confortável, eu tinha, né, eu tinha uma pessoa que me ajudava na casa, enfim, né? Eu pude fazer uma coisa mais leve, né? Eu tive ajuda. Não tinha mãe, não tinha sogra, mas eu tinha uma pessoa dentro da minha E casa é que, importante falar também que bom que quem pode contar com ajuda, né? Quem pode sim, contar com uma sim, rede de apoio é importante, sim, porque muitas mães às muito, vezes muito. acham que não, se eu pedir ajuda, se eu falar que eu não estou dando Não, tem conta, que pedir, vai tem que achar, sou pedir. menos mãe, parece que não, toda mãe dá É, conta. E não não, dá, a gente não não dá, dá conta. Ninguém não dá dá, conta sozinho, não nem com dá. ajuda. Então, que É bom que difícil você teve essa ajuda, né? E te mesmo permitam com ajuda. a É. ter. Mas eu acho que o que virou mesmo a chave, assim, para mim, foi que, na realidade, eu me coloquei numa posição assim, pô, ok, agora eu virei só mãe. Será isso mesmo? Né? Assim, isso era uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu sempre tive muita liberdade, sempre tive muita autonomia, né? Sempre fiz as minhas coisas, e naquele momento eu já não tinha mais isso, e aquilo começou a me deixar um pouco incomodada, né? Uhum. Dessas questões que vêm com a maternidade. Mas ao mesmo tempo eu estava amando aquilo, porque era Sim, uma novidade gostosa, é uma coisa que briga, né? Uma coisa briga com a outra, é muito intenso, mas é bom. Mas enfim, o que que eu pensei? Bom, alguma rotina eu tenho que manter. Por quê? Eu gosto da rotina diferente. Se é que eu me expliquei, psicóloga. Eu gosto de manter uma rotina, mas é uma certa ordem, mas eu também gosto de ter novidade no meu dia, né? Eu sou uma pessoa assim. Então, eu já sabia disso, eu fiquei pensando, tá, o que que falta para eu me sentir? Aí eu me olhava, muitas vezes eu me olhava no espelho e aquela cara assim, ó, muito cansada, né? E cansaço mesmo, não dá vontade, mas aí eu ficava assim, pensando, nossa, o que que eu podia fazer para melhorar? quem Então, mais aqui no pós-parto ficou cansada também, se sente com cara de cansada? Será que a gente tá não, sozinha? não sei, vamos ver se alguém fala alguma coisa aí. Mas, na realidade, assim, Ai, ó. Manuela, como eu. Oi, Viu? Si, seja bem-vinda. Tô Oi. adorando vocês aqui. E aí o que acontece, né? Eu comecei a ficar a melhor amiga do corretivo. Eu fiquei a melhor amiga do corretivo, porque assim, ao natural, eu tô usando filtro, viu, gente? Eu tô assim, ótima, mas eu também tô maquiada, eu gosto desses filtros do Instagram. E aí, o que que acontece? Eu fiquei muito amiga do corretivo. Então, assim, olhar pra mim e ver as olheiras que eu já tenho ao natural e foram aumentadas depois da maternidade, Ó, aquilo a me Mara também incomodava. colocou eu também fico com Ah, cara que de massa! cansada. Joia! O É isso aí, pós-parto é Mara. exaustivo, Ó, né? O bebê tamo requer junto, tamo bastante da junto. mãe. É Então, isso aí. colocar um corretivo assim já faz uma Aí, assim, diferença, ó, né? gente, Ótima essa tua dica. tinha vezes que eu não conseguia fazer, eu só fazia o corretivo e Isso. ponto, e eu E já ficava ponto. muito feliz, sabe? Porque aquele corretivo já escondia minha olheira, aí eu já me animava um pouco e eu ia, e assim eu ia. Eu nunca fui muito da maquiagem, eu nunca, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não uso assim tanta maquiagem, né? Eu tenho um lápis, um rímel e o corretivo, que é meu amigo fiel. E aí, e aí isso me ajudou. Então, assim, a minha, né, a minha transição aqui toda é de tentar me entender o que é que me deixava feliz. Então, com certeza, tem que existir algo que eu consiga fazer, porque não precisa ser uma coisa gigante, né? Não, Pode ser uma coisa exato. pequena, mas que aquilo me deixe confortável. E assim, ó, uma coisa de cada dia. Né? Então hoje eu consegui passar o corretivo, aí A Si amanhã eu colocou consigo aqui, ó, passar o amo lápis e lápis. rímel. Ah,
Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Não Ótimo. precisa mais, não precisa E, mais. e isso que você está falando, Fabi, é muito importante, né? Cada mamãe, cada mulher entrar em contato consigo e ver o que que é possível e o que que faz sentido, né? Para você se sentir melhor, Sim, sentir com uma claro. autoestima. Não no sentido somente de estética. É bonito, é bom Não. estar bonita, né? Mas você poder se olhar no espelho e ver uma imagem positiva, o teu coração fica mais cheio, o teu olhar fica mais brilhoso. Então, é importante poder se arrumar dentro do possível, dentro do que é Eu possível e que tive, faz sentido para cada eu mulher, ti, né? eu tive uma outra parte de mim também que sempre gostou muito de acessórios, né? E eu fazia acessórios. Então, assim, eu tenho duas gavetas cheias, imensas, mais um monte de coisa pendurada, então eu tenho muito acessório. E quando eu engravidei, assim, eu já fui pensando, pô, quando eu tiver bebê, eu não vou poder usar o meu brincão, o meu, porque ele vai arrancar, porque ele vai não sei o quê. Aí eu comecei a revisitar algumas coisas, tá? Eu não posso ficar sem nada. Então, o que é que eu vou colocar que possa usar e que eu não precise ter que ficar tirando e colocando, porque eu não tenho tempo, né? Então, assim, voltei a usar as minhas correntinhas, né? Até umas que eu ganhei lá de 15 anos que eu tinha guardada, eu voltei a usar, né? Coisas pequenas que não me atrapalhavam, enfim, que eu não precisava tirar para tomar banho e detalhes, e aquilo foi me deixando bem, né? Então, são coisas estéticas, são, mas que para mim tinham uma referência importante, eram coisas que para mim faziam sentido, né? Pode parecer bobagem para alguns, ok, mas para mim fazia sentido. E é isso que importa. Quando eu trabalho o processo de consultoria de imagem, não é o que eu falo para a cliente que ela tem que fazer. É o que ela encontra que faz sentido para ela, que ela vai começar a usar, e aí eu vou ensinar, enfim, mostrar, dar dicas de como ela melhora isso, né? Então, é muito da pessoa. A pessoa tem que entender o que ela gosta, ela tem que conhecer o que ela gosta, e a gente conhece como? Experimentando também, né? Porque às vezes a gente. É igual quando a gente vai falar com o filho, né? Que não quer comer uma comida que a gente quer que ele coma, né? Aí ele diz, eu não gosto. Ué, não gosto. Tu não experimentou, como é que Então, não vai gostar, né? Então tem muito disso também. Às vezes a gente não experimenta, né? Não experimenta, mas a gente não sabe se a gente não gosta daquilo. Então, se a gente se conhece, por quê? Porque a gente já experimentou, porque a gente já teve uma experiência de vida, porque, né, a gente já contribuiu com aquilo de alguma forma, já interagiu com aquilo de alguma forma, a gente vai se sentir mais seguro para dizer, ó, isso eu gosto, isso eu não gosto. E aí faz sentido, porque não, muitas vezes assim, claro, a gente quer ouvir do outro, né? Ai, como você tá bonita, como você tá. Mas se você não se sentir bonita, se você não usar coisas que deixem você se sentindo bem, não vai adiantar. Quantas pessoas que são lindas, maravilhosas, que a gente conhece aí de biografias, né? Que a gente escuta de modelos, enfim, que são lindas, que são maravilhosas e também têm os seus perrengues, também têm os seus problemas, né? De autoimagem, de e questões que quando não a gente fala aceitam, né? e quando a gente fala de imagem, a gente corre um risco também de se olhar, de olhar para o lado e se comparar. É. Então é muito importante Uhum, assim. É bom você estar bonita, se sentir bem, mas você olhar para você, né? Como é que eu estava ontem, como é que eu tô hoje, o que que é importante para uhum. mim? Às vezes você pode se é uma coisa é tu olhar para se comparar, outra coisa é você olhar para se inspirar, né? O que que aquela Isso, pessoa te perfeito, representa em você, né? O que que perfeito. aquilo é uma parte daquela pessoa que tu vai querer de repente colocar em você, talvez o brinco, ou é o jeito de falar, o jeito de se vestir. É a blusa que tem. Ó, eu coloquei essa blusa hoje por causa de uma dica que tu deu. Eu Depois eu quero umas imaginei, dicas. eu imaginei, mas eu É, não tinha certeza. Que bom, a valeu, e dica que ela tá deu, ótima, a Fabi deu no tá Instagram dela, ótima. que é legal a cor da blusa combinar com a cor do olho. Então fica a dica. Então, assim, e naturalmente eu já gosto muito de verde, viu? Então é Geralmente é importante, natural. então é As importante cores assim, que a gente mais gosta. olhar para o outro no sentido de buscar inspiração, mas você vai Isso, encontrar a resposta em você, né? E eu acho que é isso que isso, você faz no seu trabalho isso, também, buscar na pessoa isso, qual é o estilo dessa isso, pessoa, isso, né, isso. Fabi? Agora Entender. sim. Pode falar, pode falar. Não, eu queria saber assim, ó, a frase desafio, né? Como poder se arrumar, se sentir bonita em meio a
pouco tempo, porque Ao caos. Vamos a dizer ao mãe caos. está com o bebezinho ali em casa, cuidando bastante dele, precisa dar atenção pro neném, que ele requer atenção, né? E Aham, aham. precisa, e a gente quer cuidar, e tem todas as tarefas da casa e todas as exigências que o ser mulher pede. Então, Aham. como se sentir bonita, né? Como poder organizar o próprio guarda-roupa, como poder se organizar durante a semana, para você conseguir escolher algum look que faça sentido para aquela mãe, sem perder tempo. Então, eu gosto assim, ó. Vamos pensar numa situação de. Claro, a gente não quer, né? Mas vamos pensar numa situação de guerra, vamos comparar com a que a gente está aqui. A gente teve que fazer várias adequações, né? Por conta desse vírus que está por aí, toda essa questão. A gente se adequou de várias maneiras, né? Quando chega um bebê, né? A gente tem que se adequar de várias formas. E a coisa que mais falta pra gente é tempo, certo? Então, se a gente, que assim, eu vou falar um pouco do meu lugar, né? Eu venho de uma vida empreendedora, então os protocolos para mim são bem importantes, né? Então, assim, meio que eu gerei uns protocolos aqui em casa, né? Então, assim, o que que são prioridades, né? O que que é a prioridade? O que que é a primeira? O que que é a segunda? O que que eu posso deixar que a outra pessoa faça? O que que eu preciso fazer, né? Eu meio que fui construindo isso na minha cabeça. Daí chega na hora de vestir, né? Então, quando a gente está numa situação de caos, ou numa situação que precisa ter gerir uma situação mais rapidamente, enfim, que a coisa se compõe diferente, eu não vou deixar para provar aquela peça ou experimentar aquela roupa que eu já nem usava antes. E daí agora eu quero colocar para ver se eu me sinto mais bonita. Sabe aquela peça que está lá guardada? Não vou fazer isso, eu vou pegar uma peça que eu realmente gosto, sabe? Aí aquela calça é a que eu gosto, porque ela deixa meu corpo assim, assado, bonito, eu me sinto bem, ela é folgada, ela é apertada. Enfim, cada uma vai dar adjetivos que queira para calça, né? Então eu escolho essa calça e eu vou conviver mais com essa calça, né? Ou eu tenho duas calças, eu tenho três, eu tenho uma saia, uma calça. Então, começa sempre pela parte de baixo. Por quê? As partes de baixo, geralmente, a gente começa a usar, a gente pode usar até 2 a 3 vezes, dependendo da situação que a gente mostra, né? E a parte de baixo, se a gente for relacionar a questão de proporção, ela é sempre maior do que a parte de cima, teoricamente, né? Quem é muito baixinho, tipo eu, assim, vai ser mais ou menos a mesma proporção. Mas não é o caso, né? A gente sempre tem um pouquinho mais de perna do que, né, de tronco, enfim. Aí a gente usa esse artifício na hora de montar o look, justamente para parecer que a gente é mais alta. Então, por isso que a parte de baixo sempre a gente quer que pareça maior, né? Isso é um jeito. Mas vamos voltar aqui ao fato da gente se sentir bem. Então, primeira coisa, tem que ser uma roupa do que eu goste, né? Então, pega lá no teu guarda-roupa, sei lá, 3 peças de baixo que tu gosta muito, assim. Pode ser saia, pode ser calça, mas pega sabe aquela que tu se veste e tu diz assim, nossa, agora eu tô linda, isso tá ótimo. Arrasei. Arrasei. Tem que ser peça assim, que daí já vai levantar, porque é aquela peça que tu se sente segura. É a peça que te dá segurança, que tu coloca e aquilo fica, né? Tu se sente bem com aquela peça. Beleza. Peguei essa peça. Aí eu vou lá na parte de cima, nas minhas partes de cima, e combino com essa peça. Eu vou usar uma peça de baixo para 2 ou 3 de cima. No caso de mamães, eu diria que vai ser uma, porque, né, a gente amamenta, né, geralmente suja mais a roupa, enfim. Então, se eu tenho que montar uma semana de 5 dias, ou de 7, que seja, né, eu vou ter lá 3 partes de baixo, combinadas com uma parte de cima para cada parte de baixo. Então, eu tenho 7 blusas, Tá. digamos assim, para 3 peças de baixo, ou uma saia, ou uma calça, ou 2 calças, ou uma saia. Nossa, que E eu já dica fiz, maravilhosa. e eu já fiz a semana. Ok. Para otimizar isso, eu posso até fotografar essa minha combinação, se eu não quero pensar, não tenho tempo de pensar. Sim, né? Porque quando a gente está, logo que a gente tem bebê, a nossa memória não ajuda, né? Isso é fato. Fica um pouco Porque assim, ó, comprometida. e isso é uma coisa que para mim foi o óbvio, porque eu nunca esqueci nada na vida, gente. Eu sempre fui aquela pessoa que não esquecia, não esquecia.
Sabe o que é isso? E depois disso mudou, que bom que mudou, tá tudo Que ótimo. bom, exatamente. Agora tem meu caderninho de anotação, eu anoto tudo, então também Isso. dá E esse é jeito. o mais fantástico, né? A maternidade vem para tirar a gente do eixo, dar aquela sacudida no tapete. Sabe aquela poeirinha que a gente vai acumulando durante a nossa vida e vai deixando aquela poeirinha embaixo do tapete É, ali? E não é, quer olhar muito para ela, porque ela dói um pouquinho, não quero meio saber. aham, De repente, chega a maternidade, aquele tapete dá uma sacudida, a poeira vai pro ar e a gente vê tudo, coloca a luz na nossa é, sombra, né? Então, que bom que dá isso uma mesmo. sacudida, tira a gente do eixo É, de verdade. aham, E por isso que eu falo assim, a maternidade ela tem a chance, ou a mulher está mais propícia, ou a adoecer, ou a crescer, transformar, né? sim, Então, com é um certeza. momento que mexe com a nossa vida e a gente precisa se readequar. Como tu falou, Uhum, eu não perdi a memória para nada, eu tinha memória para tudo, não esquecia de nada. Mas aí você aham, se readequou, você encontrou o caderninho. E isso é isso. fundamental, isso é Uhum, lindo, é uma transformação maravilhosa de você poder ser uma pessoa que se adapta. Né? uhum, Não são os uhum. mais fortes que vencem, são as Não, pessoas que mais se adaptam na vida. perfeito. E É ainda isso mais aí. agora, nesse momento de pandemia, precisamos nos adaptar, É, né? é, Fomos colocados em xeque, olha, se aham, adapte, se é, reinvente, faça desse aham. momento algo diferente. Verdade, Sempre se verdade. tem uma ou outras peças que são coringas, é verdade, tem É, peças que são coringas. para cada um, né? Então, essa Porque, dica que você está dando, Fabi, assim, de como, quando o bebê mas, deita lá, dorme um pouquinho, né, que é no pequeno tempo que a mãe tem, como que ela pode se mas eu já vou melhorar planejar para a essa dica semana aí, para se ó. sentir bem? Eu vou melhorar essa dica. Então, Vamos. aí isso tu vai Então, fazer vamos. na primeira semana, certo? Então, assim, pensa na primeira semana. É igual quando a gente vai montar. Ai, fugiu agora, gente. Look, Não, não, catálogo o cardápio para dar da comida para semana? filho da Aham. semana, porque eu fiz isso, tá? Eu montava, eu tinha cardápio da semana, porque eu cozinhava, eu me tirei esse tempo, eu fui mãe, assim, integral. Nossa! Aí, o que aconteceu? Eu fazia o cardápio para 2 semanas. Duas Uhum. semanas, e a terceira semana eu misturava os cardápios para a terceira semana. E com a Legal. roupa a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar lá os looks, aí tem uma peça de baixo, tipo uma calça marinho, mas eu tenho uma blusa estampada que eu adoro. Pego, se eu combinar uma das cores da estampa com a parte de baixo, já vai ficar um look assim bem harmônico, bem bacaninha, né? Então é uma dica para usar o estampado, sempre puxar uma cor para a parte de baixo ou vice-versa, se o estampado está embaixo uma cor da estampa para a parte de cima, daí tu combina sempre aquela combinação mais harmônica. E aí o que faz? Eu jogo em cima da minha cama e ó, tipo, rapidamente com o Tira uma celular, foto para memorizar, já que a memória não está ajudando nessa tiro hora. uma foto, o look um já pega outro, tiro 5 minutos, eu tirei todos os looks. Da primeira semana, tá? Olha aqui um comentário, ó. Eu tive Aham, muita dificuldade e ainda tenho. Tive meu bebê e mudei de país. Clima mais vamos ver. frio, estilo de roupas completamente diferentes. Fora tudo, o peso. Geralmente, o peso, né, que a gente adquire com a Já gestação vamos falar ali. desse aí, já vou falar Tá, desse aí. então tá. Deixa eu só Aguarda um terminar. Aí pouquinho então, assim, ó, amor. fotografou para a primeira semana, né? Aí você vai usar essas roupas da primeira semana, vai lavar, óbvio. Aí tu faz se tu fizeres 2 semanas nesse processo, o que que acontece? Na terceira semana tu já vai começar, se eu usei essa na segunda, vou usar da outra semana na terça, aí tu já não precisa mais, porque aquilo já vai ficando automático, né? É Ah, uma então voltando um pouquinho, estratégia. só para a gente memorizar, Fabi. 3 peças de baixo Com na primeira três semana? peças de baixo, Travou um 7 dias, travou um eu consigo. pouquinho. Mas acredito que sejam 3 peças que você ame bastante Tá, na parte vocês de estão me baixo. ouvindo? Voltou. Estão me ouvindo? Voltou? Voltou. Tá. Uhum. 3 peças de parte de baixo, eu consigo juntar, fazer 7 dias da minha semana, tá? Aí, cada dia, então, por exemplo, assim, ó, uma calça, uma saia e um shorts. Vamos fazer assim para mudar. Então, com essa calça, eu vou usar de 2 blusas a 3 blusas, dependendo, tá? Uma para cada dia, com a mesma parte de baixo. Então, não preciso pensar uma parte de baixo para cada dia.
Com a segunda parte de baixo, que vai ser a saia, eu vou usar mais de 2 a 3 partes de cima, ok? E com a terceira peça de baixo, mais uma ou duas de parte de cima. Então, eu tenho Uhum. que escolher 7 partes de cima, no caso das mamães que estão amamentando, né? Que tem filho bem Uhum. pequeno, que daí, né, suja mais, enfim. E 3 de baixo. Então, se eu contar 7 mais 3 Uhum. é pouca coisa. Aí, outra dica que eu dou também para questão de conforto, né? Você não vai ficar usando, você tá em casa com o bebê, né? Ou bebê pequeno, enfim, você não vai ficar colocando sapato, né? Ou uma coisa assim. Mas, tem aquela sapatilha que é muito confortável. Então, se tu quer se sentir um pouquinho, né, diferente, não quero ficar só de chinelo, né? Ou só, enfim, bota uma sapatilha ou mesmo uma rasteira. Quem aqui não tem uma rasteira confortável? É fácil. A rasteira faz a vez do chinelo, só que deixa o nosso pé bonitinho. Ou É como como uma se tu pantufa tivesse. bonitinha, hein? Ai, de bichinho eu tinha várias, Ah, adorava. ah, ah. Né? Então, assim, existem pequenos gestos de carinho que a gente pode fazer com a gente mesmo, se aquilo nos deixar feliz. Não se aquilo for uma exigência do outro, ou a gente quiser se comparar com o outro. Não, aquilo tem que satisfazer a nós primeiro. Então, Exatamente. escolhe lá o que vai te satisfazer, como é que tu vai gostar. Ai, mas tem uma cor que eu amo. Ok, repete essa cor. Se tu precisar, porque as cores elas têm um poder, uma influência no nosso psíquico muito forte. Então, se a gente gosta de uma determinada cor, provavelmente é porque a energia daquela cor faz bem para a nossa pessoa. Né? Então, quando a gente faz todo o trabalho de coloração pessoal, que descobre a cartela de cores, enfim, a gente entende por que usar determinadas cores fazem sentido para a gente ou não, por exemplo. Né? Existem vários estudos nessa área da psicologia das cores, desde a época que eu dava aula de artes ainda, né? Então já tem muita história científica, né? Ou vocês acham que os quadros dos grandes artistas, eles são só lindos assim, né? Por que será que eles são tão lindos? É porque com certeza a vibração das cores e aquilo que o nosso olho capta deixa a gente mais feliz, né? Por isso que a gente olha e fala, uau, Lindo. né? Não é à toa, né? Isso tudo é um conhecimento que está sendo bem usado, né? Digamos assim. E com a gente pode fazer isso também, né? Usar essas pequenas coisas ao nosso favor, né? Então, assim, aquela roupa confortável, né? Hoje eu, por exemplo, e achar as mensagens, né? Então hoje eu tô assim, a minha blusa aqui, ela parece uma camisa, mas ela não é uma camisa, ela não abre, ó. Ela só tem botõezinhos, ela tem até uns trabalhinhos aqui que são mais despojados, tipo como se estivesse rasgadinho, assim. Aí eu tô de tênis, eu tô com uma calça mais soltinha de jeans, aquele jeans molinho, tudo bem confortável, né? Dentro da minha casa, mas são coisas que me deixam bem, assim. E bom, tem que ser Né? confortável, né? Nesse momento assim de pós-parto, de ficar em casa, tem que ser confortável, mas ao mesmo tempo tem que ser algo que deixa a gente bonita, que a gente se sinta É, bonita, né? é Se aquela olhe no história. espelho e veja uma imagem E positiva da gente. quando eu estava amamentando, eu só usava camisa, porque Uhum, eu já gostava de camisa, então para mim foi muito confortável usar camisa, porque era fácil, eu abria rapidamente o botão, amamentava né? Então também, né, essas opções de camisas, e hoje em dia tem camisa de todos os tecidos, né? Até de tem. malha. Tem gente que acha que a camisa, né, tem uma estratégia mais formal e tal, mas Uhum. não, existem camisas de qualquer tecido, né? Então, Tá, você estava dando também é. aquela dica lá da primeira semana, aí da segunda semana seria repetir. Não, aí você faz só. Por exemplo, se você tirar fotos de 2 semanas, de looks de 2 semanas, tu já pode intercalar e usar o mês Intercalar e inteiro. já ficou quase um mês E aí já. aí tu já nem precisa mais pensar aquele brinco que tu usa sempre, que não precisa tirar da orelha, né? Uhum, Tá sempre com um brinquinho, assim. Porque tudo uhum. tem que ter segurança também. Quem tá com um bebê pequeno
tem que usar coisas que tenham segurança. Então, ok, vai usar uma joia, um brinquinho, mas ele não pode ter ponta, porque enrosca, né? A pele do bebê é sempre bem sensível, né? Então, a gente também tem que cuidar dessas questões. Mas foi um jeito que eu encontrei, né? O ideal é que a gente acabe encontrando o nosso jeito de fazer as coisas Exato. que nos deixem bem, né? Eu sabia que eu não podia ficar sem nada, tipo, sem alguma coisa, porque isso já era meu, né? Mas eu me conhecia. Então, a hora que veio a Cecília e eu comecei a me dar conta de que eu estava ficando sem as coisas que eu gostava, aquela luz acendeu, né? Opa, então vamos resolver. Ok, não posso ter tudo, mas eu vou pelo menos por aqui que vai ficar mais perto. E aquilo me deixou mais feliz, consequentemente. É, Mas a gente. Tá, pode falar. Quero responder aquela pergunta lá que tu falasse das falou lá em roupas. cima. Eu tive Que muita dificuldade, completamente ainda tenho. diferente. É o estilo diferente fora do peso que ganhei. Até hoje não me encontrei. E daí eu Uhum. volto a repetir, assim, essa questão dessa redescoberta da mulher após a maternidade, ela é muito incrível. Só que ao mesmo tempo fica num momento aí de limbo, de que agora quem eu sou, tô perdida. Então você pode estar se sentindo perdida sem saber quem você é, o que que você gosta agora, mas é uma fase, né? E é um Uhum. processo de se redescobrir. Então é É dar uma um fase. passo após o outro, não é se exigir já estar lá querendo aquele visual daquela maneira. Não, né? Você está Não, no momento de não. pós-parto com o bebê pequeno, mas você E pode sim colocar alguns acessórios que você não vai perder a sua essência, né? Que vai fazer então, você e eu vou vibrar numa dar, energia boa. eu não sei se eu vou dar uma dica que vai ser positiva ou negativa aqui, tá? Tá. Mas depois, né, assim, o nosso corpo, mesmo engordando ou emagrecendo, o formato dele, ele, na sua essência, ele não vai mudar. Não sei se isso é positivo ou negativo, né? Para algumas vai dizer, É estou positivo, engordando. né? Mas eu acho que fica uma interrogação mesmo. Mas não mudou aquela roupa que eu usava, agora eu coloco, não me sinto mais, né? Não fica legal. Ou às vezes aquele saltão não me adequa mais, agora eu prefiro um É, tênis. Não é que a pessoa mas perdeu o estilo, eu acho que é isso que você quer dizer, né? Que o não, estilo não. continua o mesmo, né? Não, é que assim, ó, às vezes a gente, eu tô falando do formato de corpo, né? Quando a gente engorda um pouquinho, a gente acha que o nosso corpo mudou, que aquela modelagem já não serve mais pra gente. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente só tem que fazer um pequeno ajuste ou de proporção, né, que é tamanho, né, ou de lugar da cintura, né? Por exemplo, eu gosto de falar desse lugar da cintura. O que que é esse lugar da cintura, né? Então, antes a gente tinha uma cintura fina e daí agora ela não tá mais tão fina, né? A gente tem ali, uma saliência, uma coisa que a gente não gosta Ficou a muito, barriguinha né? depois do parto. Mas aí o que que a gente faz? A gente vai encontrar essa cintura novamente. Onde que ela vai estar? Provavelmente vai ser numa parte mais fina, um pouquinho mais acima da onde ela era antes, né? Então, mas a gente não deixa de ter ela ali, ela só vai estar modificada, né? Então, essas adequações são coisas que a gente vai construindo. E se a pessoa se conhece, né? Se ela já fez um processo de autoconhecimento, enfim, ela acaba vendo que a minha cintura subiu um pouquinho, beleza, mas eu tô conseguindo usar aquela peça, tô conseguindo ficar confortável, né? Tô conseguindo me mexer mais no sentido positivo, né? De fazer uma transformação positiva, né? E, e, e deixa eu ver. Ah, é completamente diferente. Talvez, provavelmente, ela foi. Eu não sei se ela tá aí ainda. Florian, né? É, Florian. Lorian, é que ela Florian, mudou de país, né? E lá é mais frio, ela de tá país, né? colocando aqui. Tá. Aí o estilo É. talvez seja diferente. Aí, isso é um pouquinho complicado, porque muitas vezes Ó, tem uma pessoa é, colocando aqui, eu a- acho que o momento é outro. É que de repente, eu assim, ó, acho. a saia que eu usava antes de ser mãe, talvez agora, não que eu não possa usar. Se a pessoa se sente bem, ela pode. Mas talvez não vai se sentir mais tanto confortável para abaixar, levantar, pegar o bebê, brincar, entende? Então, mas eu Mas acho que o que aí a a gente, Fabi tá querendo dizer que não é que o estilo da pessoa continua o mesmo, mas o que não, muda é, às é o vezes, aquela, comprimento. é o É só o comprimento, comprimento da é o saia. comprimento, ou aquela calça que era bem apertada, de repente fica um pouco mais larguinha, mas pode ser acinturada, pode ter uma fivela dourada, né? A Perfeito, isso questão é mesmo. não se cobrar a voltar a ser o que era antes.
né, a se vestir exatamente como você estava antes. É um momento diferente da sua vida, é um processo de redescoberta. Você continua talvez com o mesmo estilo, como a Fabi está dizendo, mas precisa buscar agora quais são as roupas que mais combinam com o É, momento. a gente está falando de duas coisas, eu estou falando de duas coisas aqui. Por exemplo, formato de corpo, tá? Então, assim, aquele ampulheta, triângulo invertido, né? Enfim, esses formatos que são mais comuns, que esses eles não mudam. Se a gente engorda ou emagrece, eles vão só aumentando as proporções. Se eu sou uma ampulheta, você é uma ampulheta mais cheinha ou uma ampulheta mais magrinha, né? Digamos assim. Na essência, eles não mudam, né? Casos, salvo casos de exceção. Aí o que que acontece? Se o meu corpo já está bem modificado nesse aspecto, eu já não consigo mais olhar para ele com tanto carinho. E esse é o ponto, né? Então, assim, como. E aí eu já não entro mais naquela roupa que eu tinha antes, porque aquilo já não me deixa mais satisfeita, porque eu não estou me olhando carinhosamente, né? De forma carinhosa para as minhas novas curvas. Né? E aí, assim, aí vem o estilo, tá? Além de o meu corpo estar diferente, eu também não posso mais usar a saia curta que eu gostava de usar. Nossa, então assim, não posso usar justo, não posso usar curto, que era tudo que eu amava, e eu não posso mais fazer E isso. daí parece que tudo Vamos, mudou, né? e parece que tudo mudou, né? Mas não mudou. A gente faz uma adequação a esse estilo, né? Então tá, eu gosto de uma saia curta, mas agora eu não posso porque eu tenho que ficar com criança, né? Existem outras modelagens que eu posso estar me adaptando. Então, por exemplo, um short saia, certo? Um short saia uma boa troca, né? Nossa, Eu eu tô vou ter, usando muito. eu vou ter a mobilidade que eu preciso para estar cuidando da minha criança. Vou continuar com a minha saia curta. Ai, mas a minha perna já não tá mais tão bonita. Ok, então eu vou optar por uma saia De repente opta mais por chamar a atenção mais do rosto, mais da parte de cima, também, de uma também, maquiagem. mas vamos no foco, né? Então, Tá, assim, da parte de baixo. Vamos pensar na parte de baixo. tá. Aí eu tenho essa saia que tá mais que eu não quero mais, tá muito apertada, enfim. Vou tentar usar uma saia que seja de uma modelagem mais reta, talvez. Não tão justa, mas reta, né? Que vai me dar uma modelagem. Ou até, por que não, uma saia mais evasê, que vai me dar a mobilidade e que quando eu sento eu posso fazer com que ela entre assim, né, na minha perna e aquilo me deixe mais à vontade também. Então, existem adequações de modelagem, daí a gente está falando de modelagem, para cada tipo de corpo, para cada estratégia, né? Agora, o que a gente não pode deixar de pensar é que acho que a gente tem mais um pouquinho de tempo, né? É. Cada estratégia que a gente usa, elas têm que fazer bem pra gente, né? O não conhecimento não pode paralisar a gente. A gente tem que. Hoje na internet tá tão assim democrático, né? O acesso a essas informações tá tão bacana. E a gente não pode se paralisar do tipo assim, eu já não sei mais, né? Tá, vamos ver bem se eu não sei mais, né? O que que é esse não saber mais, né? Eu perdi o meu referencial, mas eu tenho como achar ele? Ou, ao invés de eu seguir na mesma reta, eu tenho como fazer uma curva, desviar e continuar? Né? Eu não preciso Ou às vezes também necessariamente fazer, dar. às vezes também fazer assim, ó, uma volta. Por exemplo, assim, sim, você vai se redescobrir essa nova forma de usar essa roupa. Mas de repente, nesse momento, ainda não cheguei nesse momento, né? Ainda não cheguei ali. Parece que eu coloco e não me sinto bem. De repente, o Uhum. que que você se sente bem nesse momento? O que que, né? Como você falou Isso, no perfeito. A momento, lá no modelagem que começo. Quais vai, as tipo, três peças de gosta. baixo que te deixam mais bonitas, que você ama, que estão agora no seu guarda-roupa? Comece a usar por aí. Ou se tá gostando mais da sua parte de cima, algo que valorize, não sei, a saboneteira, não sei como é que fala, o colo. O colo, o colo. Ou chamar atenção para Não, o olho, né? sim. Como a gente conversou antes. De repente passar um rímel, um lápis preto no olho. Isso tudo Comece são a fazer estratégias que comece a a fazer gente um pode usar. movimento do que é possível agora, mas Isso, faça, para você perfeito. olhar a sua autoestima. Então, volta para sua autoestima. É importante E você se tem, olhar no espelho e se é, sentir bem, e né? tem uma coisa, eu até fiz um post no meu Instagram sobre isso. Tem uma foto minha e da Cecília lá, a bebê. E existe uma Uhum. coisa que eu falo muito para as minhas clientes que são mamães, que eu coloco o seguinte: não, nunca esqueça que
Vocês são a primeira referência estética que o bebê de vocês vai ter. Quem é a pessoa que o bebê mais olha? Quem é a pessoa que o bebê mais tem contato, né? Com Então, certeza. às vezes a gente fala assim, ó, meu Deus, mas eu faço tudo pelo meu filho, né? Eu faço tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele. Mas eu fazendo por mim, me olhando, me cuidando, também vou fazer por ele, né? Com Porque certeza. essa é a estratégia que a gente tem que fazer. Então a gente tem que sim cuidar da gente também. Porque cuidando da gente, a gente vai ensinar o nosso bebê ou o nosso filho, enfim, a cuidar deles mesmos. Porque eles vão ter esse exemplo dentro de casa. E o que mais a gente quer é ser exemplo, É. né? Eu não sei. Porque para mim, as coisas que eu modifiquei depois que eu fui mãe foi justamente para continuar dando bons exemplos, para continuar fazendo que a coisa aconteça, né? Porque não adianta você falar, né? A gente que tem filho sabe disso. Se tu fala, não funciona. Se tu faz, funciona, Então, como é né? que você ensina o seu filho a ter autoestima? Como é que você ensina o seu filho a se amar? Né? Você precisa se amar, você precisa ter esse momento, esse espaço dentro do seu dia a dia É para você isso. E se assim, ó, olhar, se e se redescobrir, não fazer aquilo que for. você gosta. Porque quando você faz algo que você ama, o seu olhar brilha, o seu olho Uhum, brilha, seu rosto fica mais levantado, mais para cima, que é sim, diferente de dias que a gente está mais triste, né? O corpo sim, muda. E você vai olhar com outro olhar para o seu filho. O bebê sente nas entrelinhas, né? Como a mãe aham, tá, o que ela tá sentindo. Não é para aham. se culpar, né? Não é assim, ai meu Deus, meu Não, bebê tá não, não, mal, tô não. mal. Não é Não, não. nesse Não é sentido. nesse É no sentido. sentido de você poder sim se permitir tirar esse espaço para você. E comece por onde é possível hoje. Vamos lançar aquele desafio? Isso. Vamos lançar o desafio. Vamos lançar o desafio. A gente vai Então, fazer um desafio com vocês. vamos, a gente Vocês conversou, topam o né, pra desafio? gente, Coloca assim, ó, é, quem topa o coloca desafio. assim aí se vocês Desafio da topam o autoestima do estilo desafio. próprio. É, aí a gente Vai pensou lá. o seguinte, né? Lembra que eu disse para vocês que eu fiquei a melhor amiga do corretivo, né? Quando eu tinha bebê pequeno, eu fiquei assim. Então a gente quer Coloquem saber de o joinha, vocês. quem vai fazer o É desafio. isso A aí, Gilmara eu joinha. sei que vai. Quero ver, Gilmara. Xana, Paty, quero ver então. Ó. Tô Legal, feliz. legal, legal. E aí, assim, ó, vamos tentar ficar melhor amiga de algo que deixe a gente feliz, tá? Não precisa ser, pode ser uma coisa só, ou pode ser uma, duas, enfim. Vocês vão tentar encontrar algo. Pode ser aquela calça que deixa vocês, que vocês se sentam bem. Pode ser o corretivo, pode O ser o lápis, cabelo. pode ser cabelo. Ah, eu gosto muito quando eu prendo assim meu cabelo e ajeito e faço. Ótimo. E tira uma foto e marca a gente, Marca a né, gente. Nicole? Marca Pode a ser gente que um a olho gente preto, para colocar um corretivo, um lapisinho preto. Tira a pode, foto e manda pode. pra gente. Pode, pode. Manda pra gente, marca a gente, que daí a gente reposta Isso. e vai levantar assim, ó, geral, autoestima geral. Vai ter muita Gente, a gente gente que vai vai se simplesmente identificar. amar. Nós vamos amar muito, muito, muito de Aham, ver esse passo que vocês estão dando de autoestima. Vocês colocam um isso. lápis preto, faz o. Quem, ai, tô o dia inteiro com coque no cabelo, faz um coque diferente, mais arrumado, mais aberto. Coloca uma blusa que você ama, aquela calça, não sei. Inventa. Mas a Ou gente as vai fotinhos. amar muito ver essa foto de vocês no Ótimo, story Emanuela. colocando lá Emanuela Gilmara, arroba legal. Nicole Fontanella e arroba Fabi Marchetti. A gente quer, Isso. quer seguir vocês. A gente E quer assim, ver ó, se esse quiser, movimento de vocês. e se quiser também Agita, bater foto dos looks, metrô! Oba! se Oi? quiser bater, se quiser tirar foto dos looks também, Look. pode marcar também do look, não tem problema, tá? Isso. Ó, gente, eu vou amar. Eu vou amar muito. Amanhã ou hoje mesmo já vou estar esperando essas fotos de vocês. Quero É. muito, muito. Tenho certeza que a Fabi também. Quero Quero muito sim, ver um muito. detalhe, um look inteiro, um detalhe, algo que vocês amam no stories de vocês, marcando a gente. Arroba Nicole Fontanella, arroba Fabi Marchetti. Isso. Posso esperar, gente? Não vamos me deixar sozinha nessa. Quero ver vocês.
Ah, legal, A legal. Tássia entrou, a Fábia. Ai, que legal, gente. Muito bom. Acho que lançou o desafio da autoestima. Eu quero ver. Tem É, mais uma dica e- pra isso, gente para dar pra gente aqui, para as mamães? então, Levantar, é, dar um up nessa autoestima, mesmo dentro de eu, casa? Como que pode? Tô eu gostando acho que dos eu vou. corações, gente. Tô amando. Legal. Eu Quero acho, ver o desafio. eu acho que eu gosto muito dessa, né, dessa referência estética, né? Então, quando a gente fala em estilo, muitas vezes a gente tem alguém que a gente gosta, como tu falaste já no começo, né? Tem alguém que a gente gosta, não é para copiar, é para inspirar, não é para se comparar, né? É uma inspiração, é o jeito que a pessoa faz que a gente gosta, admira, enfim. Então, vamos pensar o seguinte: seja uma inspiração também para esse serzinho que está aí na sua casa, né? Seja uma inspiração para ele, porque às vezes a gente pensa assim, ai, que saco, né? Tô cansada, não quero fazer, Não né? dormir Ai, direito à noite. e assim, então assim, ó, se já fizemos tanto por eles, vamos usá-los para também fazer por nós, né? Usá-los no bom Exatamente. sentido, né? Então assim, somos inspiração sim para eles. E se a gente está bem, eles também estão bem. E quem é mãe sabe disso, porque é bem assim, né? Aquele dia. Então, é um esforço, é difícil, mas tem que ser feito. É Tem que ser necessário. E é feito. um passo de cada vez, cada uma no Um seu de cada vez. processo, sem se comparar, porque a comparação também é inimiga da autoestima. Então a gente quer assim, ó, Total. que você olhe para você com muito carinho, como a Fabi falou, com muita compaixão, com muito amor, sem julgamento. Valoriza as formas do seu corpo de hoje, que você é mãe, seu corpo Sim, guarda aí uma história linda de amor, de carregar um bebê, maravilhosa. né, no seu corpo. Então, as suas curvas são bonitas e vamos valorizar o que dá hoje, o que é possível, Que do é seu jeitinho. possível, É né? E possível. tem aquela premissa que diz assim, né? Hoje, amanhã e depois. Um passo de É, cada vez, né? Vamos lá, é, hoje, amanhã e depois. Não dá para é. desistir, porque é um Ó, a processo Mara está e daqui colocando, a pouco. mesmo com filhos maiores, devemos ser exemplo. Com certeza, muito Isso! bem. Perfeito, Mara. Exemplo. E É, mais ainda, né? Quem tem filhas adolescentes sabe que vai chegar um é. momento que vai ter uma pequena disputa aí, mas A ela é gente super precisa se saudável. olhar com carinho, É, precisamos nos olhar com isso. amor, tirar um tempo pra gente, porque assim, os filhos adolescentes ou os bebês vão se inspirar. Quem que é a fonte de inspiração das crianças ou dos filhos maiores? É mãe e É, pai. Então nós precisamos nos olhar sim. com carinho. Não é ser perfeita, não é aqui ser perfeita mesmo. Você pode olhar assim, ah, hoje eu não estou dando conta disso e tá tudo bem. Mas o que é possível hoje de fazer? Se hoje é É, possível amarrar o aceitar. cabelo diferente, ler um livro, fazer um lápis no olho, colocar um batom vermelho, né? O batom vermelho é tão representativo da mulher. Vamos fazer. É, 2 vamos. minutinhos, Fabi. Aqui eu não consigo ver a passagem do tempo, mas aqui tá dizendo que falta É, 2 para as 4. mas Então, me fala um pouquinho, falta assim, dois. resumidamente, quem quiser te procurar, como te encontrar aí Então, para eu otimizar o tempo e tenho. ficar linda. Tá. Eu faço atendimentos online também, tá? Tem todo um trabalho de definição de estilo online. A única parte da consultoria de imagem que a gente não consegue fazer online é a coloração pessoal, essa tem que ser presencial, mas todo o resto a gente consegue. Eu tenho ferramentas online já bem feitas propriamente para esse atendimento, né? E eu tenho Instagram, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o Fabi E tem Marchetti, sorteio, né? tem site, logo logo vai entrar o sorteio, tá? De uma definição A Dani de entrou, a estilo. Dani, vai ter E, sorteio. A Dani. e aí a gente pode me encontrar nas redes sociais, tem Facebook também. Só Fabi Marchetti já me acha. Então Tem tá. vários Achar lugares aí. no post aqui do meu Instagram já tá marcado também, porque E eu me já encontro o marcar, teu. gente, marcar no Gente, foi desafio que eu lançado o quero. desafio, daqui a pouco já vai encerrar a live. A gente vai amar muito, muito mesmo ver É, vocês dando um up no visual. Pode ser um batom, um lápis no olho, um cabelo gente, diferente. dá tchau aqui, ó. Marquem a
gente, Ó, viu? Marquem a gente. tchau! Gente, então foi muito bom estar com vocês. Adorei também, Gil, Muito Mara, legal! Dani, todo mundo. Muito Adorei, foi muito legal! bom. Obrigada, Fabi, por aceitar o convite. A gente já estava querendo fazer essa Obrigada live pelo faz um tempinho, convite, agora deu eu. certo. Já deu certo. Bem Então bacana, tá, gente, legal. ó, se permitam a se olhar com carinho. A minha entrou! Se Tá permitam acabando. a olhar com carinho dentro do Vai ficar momento que vocês salva, estão. né, Nicole? Eu vou Vai salvar a ficar live. salva, né? Vou fazer Tá. o máximo para salvar. É. Se permitam se olhar com carinho, gente. Nesse momento aí de pós-parto, com bebê pequeno, você se olhar também é muito importante. Bom, qualquer dúvida que É, precisarem, é só mandar por muito. inbox. A gente vai conversando com vocês. Um Isso, beijo, isso. beijo, Fabi. Muito Beijo, gente. obrigada. Beijo. Tchau, Nicole. Ao desafio. É, o desafio, marca a gente. Você tem...